Legal, pai. Essa história que eu quero contar pra você. O que esse homem já aprontou nessa vida? Papai não era brincadeira não. Papai foi um homem que... E aquele camarada que ele chegava e conferia mesmo. E tem 3 histórias que eu não posso deixar de contar de jeito nenhum. E isso aconteceu muito tempo atrás. Essa primeira história aconteceu lá pelos anos 60, não sei o que aí. Que parte dos anos 60, mas foi pra lá. E nós éramos tudo pequenininhos, não sei nem quantos irmãos nós tínhamos nessa época. E aconteceu um fato muito trágico. Trágico assim, a modo de observar, mas no final foi uma coisa tranquila. Aconteceu na região de vocês aí uma grande tempestade, uma grande tempestade. Um temporal terrível. O céu fechou, o tempo fechou. E a chuva veio e ela não veio sozinha. Veio chuva, vento e muita pedra de gelo, pedras grandes. E quando comecei esse temporal, estava eu e meus irmãos na janela. Todo mundo dentro de casa, meu pai, minha mãe. E eu e meus irmãos na janela, olhando, achando bonito aquilo, né? Porque a gente nunca tinha visto um troço daquilo. E de repente, o telhado do paiol, que ficava um pouco abaixo da casa, começou a se desfazer. Eu lembro que aquelas taubinhas que faziam o papel de telha, cobria o telhado, começou a voar tudo. Voar, ia saindo tudo como se fosse folha seca. Então o pai chegou vendo aquilo, tirou nós tudo da janela, fechou a casa todinha e levou nós para um canto da sala. A sala ficava no meio da casa. Levou nós para um canto da sala, pegou lá um lençol, um cobertor, não sei, grandão, e juntou nós tudo. Eu, meus irmãos, minha mãe. Ele pegou minha mãe do lado dele, minha mãe com a criancinha, que eu não sei quem era também mais, não me lembro quem era mais, nos braços, e ele cobriu nós com aquela manta, aquela cobertor, sei lá. Nós todo mundo de pé com aquele cobertor em cima. E ele fazia o papel assim, de uma espécie de uma tenda. Ele colocou o cobertor em cima de nós, estendeu sobre nós, ele levantou as mãos, estendeu as mãos e cobriu todo mundo. E ele muito alto, ele ficava meio curvado. Eu olhava assim, viu o pai meio curvado, protegendo nós tudo, e o telhado da casa se desfazendo. Havia que a casa estava escura e de repente a casa começou a clarear porque o telhado estava indo embora. Aí, gente, eu fiquei olhando aquela cena, e o telhado se desfazendo, e o pai naquela posição aí, protegendo a família. Um ato que hoje eu penso o seguinte, imagine que eu estava pensando na sua cabeça. Se essas madeiras, esse telhado começar a cair, que cai sobre mim primeiro, a minha família está protegida. E eu lembro que ali o pai começou a orar. E quanto mais a tempestade ia aumentando, o vento ia aumentando, o telhado ia saindo aos poucos, ia se embora, ia ficando quase que ao relento. E meu pai firme na oração. Essa é a história, gente. No final, acabou, o vento foi embora, o vento passou, a tempestade acabou. Nós saímos lá de fora. Gente, é impressionante. Quase nada estava no pé. Aquelas árvores, pé de mangas, tudo estava no chão. Tinha pouca coisa em pé. A nossa casa e umas outras coisas muito pouca. E nós não sofremos um arranhão sequer. Assim. Isso aí é outra história, gente, que eu quero contar. Aconteceu um pouco antes dessa. Nós morávamos lá no canto ainda. E essa história é um pouco interessante, um pouco engraçada, porque eu era muito pequenininho ainda. E eu sempre acompanhava meu pai nas suas... Quando ele viu que ele estava indo comigo, então estava
estava capinando a lavoura e de repente ele avistou uma cobra. Ele avistou uma cobra e ele ficou olhando para aquela cobra assim, foi comida assim, alto para em casa. Pede sua mãe espingarda, olha a responsabilidade, né, gente, de uma criança, espingarda. Vai lá, pega a espingarda e traz. Aí fui lá, desci, fui lá, peguei a espingarda. Aí minha mãe pegou a espingarda enorme, botou nas minhas costas, pegou um guarnazinho cheio de munição. E eu trouxe aqui, entrei para onde o pai estava. Cheguei lá, tá o pai lá, apoiado no cabo da enxada, olhando para a cobra e a cobra olhando para o pai. Falei, meu Deus, chorando aquilo. Aí eu peguei a espingarda, o pai pegou a espingarda de mim, abriu a bicha, pegou um cartucho, tacou lá dentro, fechou a bicha, mirou, rastou o dedo. Tiro que foi escutou naquela região toda. Só aquele fumaceiro de pó. Aí o pai foi lá, a enxada, puxou. Gente, impressionante, parecia aquela linguiça. Toda recortada, a cobra estava toda recortada. E essa é a história